E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Opa, deixa eu ajeitar o microfone aqui, ó. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, para fazer o vídeo 3 da parte do governo Bolsonaro. A ideia inicial era fazer um vídeo, mas é que é tanta coisa, e tem a questão da pandemia, então a gente resolveu fazer em 3, mas hoje a gente fecha esse vídeo, tá? Eu sei que vai acontecer, vai ter muito hate aí nos comentários e tal. A gente está trabalhando aqui com fontes, inclusive vocês podem pegar aqui as referências sobre a história do Brasil, tudo, sobre os dados, sobre entrevistas, notícias, aqui na descrição, tá bom? Sem serem notícias falsas, tá? Sem fake news, porque a gente já está cansado de fake news também, de tudo quanto é lado vindo aí. Então vamos lá então começar. Lembrando que tem muito conteúdo aqui no canal, filosofia, sociologia. Estou aqui sempre com vocês até o Enem e demais vestibulares. Vamos lá então. Ó, os links das minhas redes sociais estão aqui no comentário fixado. Bora lá começar, gente, no Sincerão. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 3 pontos aí. E eles já foram abordados nos outros 2 vídeos, que são a pandemia de Covid-19, que a gente ainda tá, estou gravando esse vídeo em janeiro de 2023. Ele ainda tá, ela ainda existe. A gente vai falar das relações internacionais, porque tudo que a gente já falou, inclusive, incentiva um tipo de relações internacionais, de relações de política externa do governo Bolsonaro. E a gente vou mostrar isso para vocês. E depois o processo eleitoral, que foi o mais recente aí, que foi decretou o fim do governo Bolsonaro, tá bom? Em relação à saúde, então vamos começar aí pela saúde, porque não tem como não relacionar a questão da saúde com a pandemia do Covid-19. Foi Essa pandemia assolou o mundo, assola o mundo, na verdade, a pandemia aí do Covid-19, e foi decretada, né, pandemia, a gente está cansado de saber, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, lá no dia 11 de março de 2000, escrevi errado aqui, mas vou corrigir, de 2020. Gente, já tem um bom tempo e teve gente aí que nasceu durante a pandemia, criança que nasceu durante a pandemia, que, nossa, é pesado. Vocês lembram dos. Fica uma reflexão. Vocês lembram no começo da pandemia como é que você se comportava? Nossa. Vamos lá. E no Brasil, até agora, os números são até agora porque a gente não está mais no governo Bolsonaro, mas é importante falar os números até agora. São cerca de 697 mil mortes, então a gente está próximo aí dos 700 mil, esperamos que não cheguemos aos 700 mil. E 36,8 milhões de casos. A maioria, né, aí são dentro do próprio governo Bolsonaro. Mas vamos lá então, a maioria, né, a grande maioria esmagadora aí, estão dentro do governo Bolsonaro. E isso vai ter relação com a economia, vai ter relação com a política, com um monte com a política exterior e por aí vai. Bom, seguinte, o governo tentou incentivar desde o início o uso de medicamentos aí com um tratamento chamado tratamento precoce, né? Do tratamento precoce. Ficou famoso, né? A cloroquina e por aí vai. Principalmente o objetivo do governo era principalmente não evitar, na verdade, a paralisação do comércio, principalmente do que a gente vai chamar de terceiro setor. O que é o terceiro setor? Ah, Bens, né? Comércio e serviços. Para vocês que não sabem, há algum tempo atrás eu fiz até um vídeo aqui falando sobre o PIB. O terceiro setor é o responsável, se eu não me engano, pela maior parte do PIB brasileiro, né? Comércio e serviços. E o Bolsonaro não queria que essas atividades parassem, é, mas era uma questão de pandemia, né? E ao contrário do que ele propagou, ou de que muita gente propagou, que o Brasil vive uma quarentena, o Brasil viveu a quarentena, o lockdown, então o Brasil nunca teve esse processo de quarentena e lockdown. Foram recomendações, tá? Foram recomendações da questão de ficar em casa. Tanto é que os veículos de comunicação diziam fique em casa se puder. O que não. Mas isso, a questão de ficar em casa, tá? Você não era obrigado a ficar na sua casa.
O que os governos faziam, os governos estaduais e municipais faziam, eram decretar, por decretos, fechamento de comércio de acordo com a necessidade, de acordo com o andamento da pandemia. Mas você ficar em casa, você nunca foi proibido de sair de casa durante a pandemia de Covid-19, tá? Isso aí sim seria o famoso lockdown ou quarentena. Isso não existiu. Você poderia sair normalmente, claro, dentro das recomendações. Às vezes, em um determinado momento, você tinha que usar máscara para entrar num estabelecimento comercial. Aqueles serviços, aqueles estabelecimentos que são considerados necessários, como supermercado, eles podiam, mesmo que abertos, colocar algumas regras, pode entrar de tantas e tantas pessoas. Eu vivi fila em supermercado, onde eu tinha que esperar e só podia entrar com máscara, né? Mas você sair da sua casa e ir para a rua, você não foi proibido disso, tá bom? Mas o governo federal bateu de frente com estados e municípios, porque a maioria dos estados e municípios preferiam seguir as recomendações das organizações, né, da OMS e da Anvisa também, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aí você tinha esse ponto. Isso aí foi debatido até agora durante a campanha eleitoral recente, né, final de 2022, setembro, outubro de 2022. O governo falou que forçaram ficar em casa, a economia foi mal. Assim, era um mix de informações deturpadas. Porque ou a economia, o governo falava que a economia estava melhor do mundo, ao Brasil, a economia cresceu e está ótima e tal, ou ele se defendia falando que a economia estava ruim, porque defendiam aí a ideia eles abrem as aspas, falam assim, fica em casa, a economia depois a gente resolve. Ninguém falou que a economia depois a gente resolve, mas o governo ele tinha que ter responsabilidade em relação à economia, tá? Principalmente as pessoas que estavam sofrendo com aumento de preço, enfim. Aí foi aprovado, eu falei tudo isso no primeiro vídeo, quando a gente falou de economia, sobre a questão do auxílio emergencial e por aí vai. Então eles estão conectados. Bom, enfim, eu vou deixar aqui o vídeo do Thiago. O Thiago gravou gentilmente pra gente. Então, esse aqui é um collab, né? Novamente. Assim como teve no vídeo passado o Thiago falando do meio ambiente. O Thiago, para quem não sabe, é meu irmão, professor de biologia do canal Renologia, que tem um trabalho fantástico por lá. Ele fez a gentileza de gravar pra gente aqui questões muito importantes, específicas, com propriedade sobre a saúde pública e também sobre a questão do vírus mesmo, do que é a Covid, sobre pandemia e por aí vai. Vai com você, Thiago. Pandemia. E aí é importante a gente iniciar esse processo porque a gente teve durante a pandemia um crescimento de discussões sobre ciência. E a origem dessas discussões, ela tem início há 20 anos atrás, com a publicação de uma pesquisa na revista Lancet sobre casos de autismo derivados da vacina de sarampo. Essa pesquisa, que foi publicada há 20 anos atrás, ela foi depois comprovada como fraude. Inclusive, o registro do cara que a guiou, do médico, do cientista que a guiou, foi cassado. Porém, essa pesquisa ela serviu para implementar em vários países movimentos anti-vax. No Brasil, tudo começou com um grupo de pais que não queria vacinar os filhos para que os filhos não fossem autistas, e mesmo com a derrubada da pesquisa, esse movimento continuou. Com a chegada do governo Bolsonaro, isso acabou tomando moldes maiores. E eu não estou falando nem da pandemia ainda, é importante dizer isso, tá? Eu estou falando de uma diminuição significativa, uma diminuição importante das taxas de campanha vacinal no Brasil. E quando eu falo campanha vacinal, não estou falando de oferta de vacina. A oferta de vacina se manteve praticamente. Eu estou falando de campanhas de conscientização para que a população pudesse, então, levar as suas crianças ou até mesmo os adultos para as vacinas que são dadas em adultos, para que a população pudesse se imunizar. E aí a nossa taxa de imunização começou a cair. Tanto que no meio disso, excluindo a pandemia, e aí até com notícias mais recentes, a gente teve a volta do sarampo no Brasil, uma doença que estava considerada extinta,
e a volta da poliomielite, o que aconteceu no estado do Pará, o primeiro caso de poliomielite diagnosticado no Brasil em décadas. Trazendo esse contexto para a pandemia de Covid-19, a gente vai encontrar a seguinte situação. As vacinas foram lançadas e a Anvisa fez, então, a validação delas dentro do nosso processo de vacinação, dentro de produtos que poderiam ser utilizados no Brasil. É importante dizer aqui que a Anvisa é um órgão independente, mesmo que ela seja vinculada ao governo federal, mas ela não precisa de aprovação de ninguém do executivo, do legislativo ou do judiciário para poder aprovar um produto ou um medicamento. E dessa maneira ela conseguiu aprovar de maneira tranquila as vacinas. O governo federal, uma vez que isso estava aprovado, comprou as vacinas. Mas, mais uma vez, a campanha de vacinação não foi eficaz. Muitas vezes os estados e os municípios faziam campanhas bastante amplas e eficazes, mas em contrapartida nós tínhamos falas não só do presidente, mas como de pessoas importantes dentro do Poder Executivo contra a vacinação. A gente tem inclusive um caso agora que foi aberto um inquérito da relação da fala do presidente com Covid-19 e HIV, a vacina dando AIDS nas pessoas, fazendo as pessoas virarem portadoras de HIV. Isso é, de certa forma, criminoso, e eu não estou falando isso por valor de julgamento, não. Estou falando isso por uma questão legal. E aí, o que vai acontecer? A gente teve a cobertura vacinal da Covid-19 não muito eficaz no Brasil. Muita gente relutou em tomar a vacina, diga-se de passagem, e os governos estaduais e municipais tiveram que implementar aí estratégias para que essa vacinação pudesse acontecer. Só que isso permitiu que o vírus se espalhasse de maneira muito intensa no Brasil. E aí vale a pena que a gente falar um pouquinho da biologia dos vírus. Os vírus, quando eles surgem, como surgiu o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, eles muitas vezes surgem de maneira muito violenta. E eles passam por uma grande quantidade de mutações até se estabilizar. O grande problema de passar por uma grande quantidade de mutações é que às vezes essas mutações acabam sendo mais violentas que o vírus original, porque mutação é um processo muito, mas muito aleatório dentro da biologia. A gente não vive no mundo da Marvel, onde os X-Men têm poderes porque sofreram mutações. Mutação pra gente, na vida real, é um processo aleatório e que na grande maioria das vezes dá errado. E aí a gente teve o surgimento de cepas por um alto índice de transmissão e, consequentemente, um alto índice de mutação. A gente teve aí o surgimento de cepas bem perigosas e isso aconteceu, inclusive, no Brasil. A gente foi, inclusive, classificado como celeiro de Covid no mundo. E isso é grave, porque muita gente morreu por conta dessas ações, por conta desse alto nível de transmissão, alto nível de mutação e, claro, por conta de desacreditar na vacina. E aí, é claro, a gente teve os outros medicamentos também que foram colocados em prática, né? A cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, que mesmo tendo vacina para poder imunizar a população, se defendia a tal da autonomia médica. E aí vale ressaltar que a autonomia médica é válida sim. A gente defende, todo mundo tem que defender a autonomia médica, contanto que seja algo protocolar. O que significa isso? Eu não posso, sendo médico, chegar e falar assim, olha, vou tratar o seu câncer com alface. Coma alface todos os dias que o seu câncer vai desaparecer. Não existe na medicina um protocolo que atribua a cura do câncer ao consumo de alface. Então eu não posso inventar isso. Para eu receitar um remédio, esse remédio tem que ter um protocolo de uso. Um protocolo que fala de posologia, de indicação, de contraindicação. E não havia nenhum protocolo de ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina para esse tipo de patologia, para a Covid-19. Existia sim uma pesquisa do famoso Didier Raoult, que dizia que havia uma ação antiviral da cloroquina, da hidroxicloroquina. Porém, esse estudo foi feito exclusivamente in vitro.
não in vivo. Qual é a diferença? In vitro, eu vou fazer isso dentro de um tubo de ensaio, confrontando o vírus com o medicamento. In vivo, eu vou fazer em um organismo. E nos organismos isso não foi feito. Então não poderia simplesmente trabalhar um protocolo de algo que não foi testado. Mas isso foi muito defendido pelo presidente. E isso trouxe uma grande quantidade de problemas. Primeiro, a não imunização, que favoreceu a grande taxa de transmissão. Segundo, esses medicamentos possuem efeitos colaterais. E a gente tem aí algumas pessoas que estão apresentando problemas hepáticos e problemas cardíacos por conta do excesso de consumo desses medicamentos. O que é realmente um outro problema de saúde e é um problema que vai, de novo, demandar recursos do SUS e poderia ter sido evitado. E é claro que nesse processo houveram decretos presidenciais que incluíram uma grande quantidade de serviços como essenciais. Lotéricas, call center, igreja, tudo isso aconteceu. Os governos estaduais e municipais, graças à atuação do legislativo e do judiciário, muitas vezes barravam esse tipo de situação. Eles ganharam, durante o manejo da pandemia, autonomia para poder barrar, mas não teve jeito. O legado dessa discussão entre a esfera federal e as demais esferas foi uma população dividida que trouxe instabilidade e que acabou fomentando um conflito muito grande que complicou, que dificultou muito o manejo da pandemia do Brasil e fez com que a gente chegasse a quase 700 mil mortos, que fez com que a gente chegasse a uma grande crise, a sequelas, a uma superlotação do sistema hospitalar e por aí vai. A história vai contar isso ainda por muitos anos e vale lembrar que a gente ainda não saiu dessa situação. Bom, voltando comigo aqui, ainda em 2020, e também continuando falando de pandemia, porque não tem como não falar, o governo ainda em 2020, naquele ponto alto da pandemia, ele parou de repassar os números, de contribuir com o repasse dos números referentes à pandemia no Brasil para os veículos de imprensa, porque todo dia a gente ia lá e via o número de casos, o número de mortos. O governo parou de passar esses números. E aí essa tarefa passou a ser responsabilidade dos veículos de imprensa, do chamado consórcio, e também com colaboração de estados e municípios, que passavam diariamente lá o tanto, e aí se fazia a somatória, porque o governo federal parou de passar uma forma, realmente uma forma de negacionismo isso. Sabe o que isso lembra? Isso lembra muito a questão, não é igualzinho, vocês sabem disso, a questão da gripe espanhola durante a Primeira Guerra Mundial. Vou fazer essa relação aqui que acho que é interessante, que por que ela chama gripe espanhola? E teve até uma referência porque o filho do presidente, acho que foi o Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, falou que inclusive você teve durante a pandemia, é bom que se destaque, vários ataques xenófobos, né? Xenofóbicos à China, né? Por ter iniciado o vírus lá, que esse vírus era chinês, falaram que era uma forma da China tentar dominar o mundo nessa guerra comercial contra os Estados Unidos. Lembrando que na época o presidente dos Estados Unidos, quando começou a Covid, era o Donald Trump, aliado de Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro era aliado do Trump. O Trump nem basicamente quase não sabia quem era o Bolsonaro, porque ele quase não sabe quem é quem. Ele achava que ele era o supra-sumo, né? Enfim. E aí, o que a gente teve nesse processo? Teve ataques falando que a China foi, né? Enfim. Isso lembra a pandemia da gripe espanhola. Muita gente morreu mais gente do que Covid, se eu não me engano. Aí eu tenho que lembrar os dados. Que não chama espanhola porque começou na Espanha. Não começou na Espanha. Você ainda discute de onde que veio a gripe espanhola. Mas chamava espanhola porque a Espanha, como era um país neutro na Primeira Guerra Mundial, ela falava os números com exatidão nos rádios, né, nos veículos de imprensa. Não tinha TV na época, mas ela passava diariamente os números sem omitir. Porque como ela não estava envolvida na guerra, ela não tinha esse medo.
os outros países que sofriam com a gripe espanhola, estavam envolvidos na guerra, não queriam amedrontar a população, então não falavam os números com exatidão. Aí essa gripe passou a ser conhecida como gripe espanhola, tá bom? Bom, aí a gente chega a estar no ponto alto ali da pandemia. A agência de verificação aos fatos, chama Aos Fatos, afirmou que o Bolsonaro até 2021 tinha emitido mais de 1.200 fake news sobre a pandemia. Desde as coisas mais ridículas, assim, que a gente sabe que é mentira logo de cara, mas tem gente que acredita. Assim como Donald Trump disse que lá nos Estados Unidos, pra você tomar desinfetante para matar o vírus, tinha gente lá que tomou, pra vocês terem noção. Aqui no Brasil, o Bolsonaro falou assim que a vacina, você ia virar jacaré se você tomasse a vacina. Tem gente que acredita, sabe? Eu sei que parece muito estranho falar isso, é muito doido falar isso, mas tem gente que acredita. Tem gente que foi direto nos tratamentos precoces. E por conta disso, motivou pelo Senado Federal a abertura de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Também tem um vídeo aqui, se eu achar, eu coloco no card, mas vocês podem procurar aí também o vídeo que eu explico o que é CPI. Quando é só o Senado ou só a Câmara dos Deputados que fazem CPI, se chama CPI. Quando são os dois, a gente chama de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, tá? Mas nesse caso foi CPI, foi presidida pelo Omar Aziz, do Amazonas, né, o senador. O vice-presidência foi do Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. E a gente teve o Renan Calheiros como relator dessa CPI. Aí vocês lembram que foi todo dia o pessoal estava ligado na TV para assistir CPI, nos momentos mais fortes, assim, nos momentos mais quentes, estavam lá a turma. E o governo tinha seus representantes também, o Marcos Rogério, que negava. Teve aquele outro deputado lá, eu esqueci, o senador, desculpem, que falava da Mia Khalifa, né, aquela ex-atriz de conteúdo adulto, né, que ela, enfim, foi assim, tentaram colocar até fake news dentro da CPI. A apuração da CPI foi muito importante, mas o governo ignorou a apuração da CPI, tá? O governo ignorou, falou que aquilo lá foi besteira e tal, mas a apuração da CPI trouxe coisas extremamente relevantes para a gente contar aqui na história. Entre essas coisas relevantes, a gente tem assim a descoberta de um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde, formado por médicos defensores da cloroquina. Vocês lembram lá da Nise Yamaguchi? Foi candidata, não sei se venceu depois, né? Tinha a doutora cloroquina, que discutia, inclusive muitos deles que nem eram médicos, mas que estavam ali para disseminar a ideia do tratamento precoce, que não era comprovadamente considerado eficaz. Bom, e também a gente foi a descoberta de numa rede de planos de saúde também, que se omitia em casos de Covid-19 e quando tinha que encarar de frente, distribuía medicamentos para tratamento precoce, né? Aí ficou conhecido, ficou chamado aí de kit Covid. Também foi apurado aí pela pandemia, pela CPI, que o governo federal, a negligência, né? A prevacarização, a negligência do governo em relação à compra de vacinas testadas e aprovadas pelas entidades, pela Anvisa, pela OMS, em detrimento de vacinas que ainda não eram 100% aprovadas, mas que tinham um custo mais alto, que leva a crer também sobre superfaturamento na compra de vacinas pelo governo ou por membros do governo. E nesse caso, a gente envolveu até o filho do presidente, né? Enfim. Entre outras coisas também, a negligência do governo em relação à crise sanitária de Manaus, onde se faltavam respiradores, o governo demorou para chegar lá, o governo demorou e se negou durante muito tempo, assim, se omitiu, na verdade, não se negou a entrega de respiradores em Manaus, botou a culpa do governador de Manaus. Foi um caos, foi uma tristeza muito grande para a história do Brasil. A
a CPI ela relatou tudo isso, né? E aí, a gente já sabe que o Ministério da Saúde foi um dos que mais sofreu com a chamada dança das cadeiras dos ministros. Aquele ministro que se opunha a esse pensamento retrógrado de fake news em relação à Covid-19, à pandemia, ele tinha duração curta. O ministro que começou o governo Bolsonaro e entrou na pandemia foi o médico Henrique Mandetta, tá? E aqui, o Henrique Mandetta, a gente pode ter várias críticas a ele, tal, porque ele já era um deputado e tal, mas não é isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar dele enquanto ministro da Saúde. O Henrique Mandetta, ele teve um determinado momento que o Henrique Mandetta, em uma das suas declarações no começo da pandemia, mas já estava pesadíssimo, quando ele começou a entrar em contraste com o Bolsonaro, que o Bolsonaro queria tratamento precoce, e o Mandetta falou: a gente está esperando ainda a vacina, a gente está, sabe, a gente precisa defender que as pessoas fiquem em casa, que esse vírus se espalha com uma facilidade muito grande e tal, tem um potencial muito grande, ainda estava se discutindo sobre o vírus, o que que era. Até hoje não se sabe tudo. O Mandetta teve um determinado momento que ele fez uma citação a Platão, que ele falou assim: ó, eu, né, tinha toda uma estratégia, né, de usar o colete do Ministério da Saúde e tal, com seus assessores. Ele falou assim: eu estou começando a entender o mito da caverna, né, a alegoria da caverna de Platão. Ele estava falando isso em contraste com o Jair Bolsonaro. Bom, eu explico para vocês, eu estou me ajeitando aqui o tempo todo, né? O que é o mito da caverna? O mito da caverna são aqueles três homens acorrentados que nasceram dentro de uma caverna e eles só veem sombras refletidas da luz que vem de fora. E como eles nasceram ali, eles não conhecem outra realidade, eles acreditavam que aquilo era a realidade. Até que um consegue se soltar das correntes, vai lá fora e vê que o mundo é muito mais amplo, é muito mais complexo, é muito mais bonito do que se tem dentro da caverna. E ele retorna para poder avisar para seus amigos e ele acaba morto. Quer dizer que ele saiu desse mundo limitado, que para Platão é um mundo sensível, e ele consegue chegar no mundo ideal, que é o mundo que o Platão mais valorizava, que é o mundo inteligível, que é o mundo que para o Platão era o real mesmo, né? Que era o mundo onde as coisas são melhores, são perfeitas e tal. Quando o Mandetta faz essa relação, eu lembro que ele fez essa referência, ele falou: eu estou enxergando o que é Bolsonaro. Poxa, mas você não tinha enxergado antes, cara? As fake news durante a campanha? Mas por quê? Porque antes você estava atrás de cargo político, né? Fazia parte de um processo, né? Mas enfim, o Mandetta, ele foi demitido, né? Por se opor a essa política do Bolsonaro. No lugar dele foi colocado um outro médico que os especialistas, o pessoal da Fiocruz, dizia que era um médico competente, que era o Nelson Teich, mas ficou acho que duas semanas, ou até menos, ou acho que um pouquinho mais, no cargo. Acho que ele não quis assumir esse BO do que estava vindo por aí, do que estava acontecendo nesse período. Como um médico, ele via as irregularidades. E aí a ideia do governo era colocar um ministro que fosse compatível com os seus ideais de negar a pandemia, negar a Covid-19. E aí foi escolhido o general Eduardo Pazuello, que era especialista em logística, mas que nada entendia de saúde. Ele ficou de 2020 a 2021, quando estourou a Covid, a CPI. Ele era o ministro durante boa parte desse tempo, não explicava nada. Quando saiu a vacina, era ele que estava lá no cargo, e ele falava como general, né? Assim: a vacina vai estar aqui no dia D, na hora H. No dia D, na hora H. E o que ele queria dizer? A gente viveu um período mesmo de negacionismo, porque como que você pode colocar um general tapado, desculpem, vou falar mesmo, ser ministro da Saúde? É porque ele estava de acordo com o que o governo queria. Ele seguia orientações do governo. Lógico que ele acabou caindo, né, por conta de todas as denúncias de irregularidade, inclusive a questão do superfaturamento de vacina. Pode estar também, ainda há processos aí relacionados ao próprio Eduardo Pazuello,
no dia D, na hora H. E aí foi colocado o último ministro que fechou o governo Bolsonaro, que é o médico, acho que é cardiologista, o Marcelo Queiroga, que também não foi nada gentil com as pessoas, também foi grosso, teve algumas medidas também. Lógico, ele andou de acordo com o governo, mesmo sendo médico, tá bom? Bom, vamos agora falar de relações externas, né? De política externa, de relações internacionais, porque o ministro das Relações Exteriores no Brasil era um cara extremamente louco, que era o Ernesto Araújo, ah, bolsonarista, e mais que isso, olavistas, lembra de Olavo de Carvalho? Olavista, que incentivava Bolsonaro com teorias. Olavo de Carvalho, ele flertava muito, inclusive, com a teoria da Terra plana, sabe? Ele já chegou a dar declaração, né? Ele faleceu, mas ele já faleceu há um ano, inclusive. Declaração sobre teoria da Terra plana. Bom, o Ernesto Araújo era um desses aí, né? Vamos lá. O Brasil ele correu o risco de se tornar um páreo internacional. O que é isso? Isolado, fora de qualquer acordo, andando na contramão de qualquer acordo internacional. Negou acordo com a OMS, o Brasil. Negou acordo com a OMS sobre distribuição de dados sobre a pandemia. Falou assim, a gente não vai distribuir dados como a OMS. A gente falou isso aqui agora há pouco. O Brasil perdeu, inclusive, nas relações internacionais o direito ao fundo amazônico, que vinha da Alemanha, Noruega, que era justamente para a preservação da mata amazônica, porque o Brasil queria devastar a Amazônia. O Ernesto Araújo, foi nesse período que o Bolsonaro, assim, de forma muito limitada, falou que o Emmanuel Macron, presidente da França, era comunista, sabe, utilizou de Twitter, utilizou as redes sociais, foi a rede utilizada, o Twitter principalmente, para poder passar as informações para o seu eleitorado, utilizou muito lá, e fez brincadeira com a companheira do Macron, com a esposa do Macron, fazendo comparação entre mulheres, a Michelle Bolsonaro, né, a esposa do Bolsonaro com a esposa do Macron. Enfim, o Ernesto Araújo, voltando ao Ernesto Araújo, alegou que o Brasil estava se isolando, na verdade, porque existia uma nova ordem mundial comunista contra o Brasil. É brincadeira. Um dos grandes aliados do Bolsonaro, que na verdade ele era aliado, né? Era, como eu falei para vocês, era o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Mas o Donald Trump também era considerado um propagador de notícias falsas. Foi ele que falou lá para tomar alvejante, sei lá o que ele falou para tomar para matar o vírus. Mas depois ele foi lá e começou a comprar vacina e tal. Só que o Trump perdeu as eleições. Ele tentou se reeleger, ele perdeu as eleições para o candidato democrata, o Joe Biden, que foi vice, inclusive, do Obama e tal. E o Trump viveu um período lá onde ele negou, ele falou que não perdeu, que as urnas foram fraudadas, e o Bolsonaro já fazia esse discurso aqui no Brasil de urnas fraudadas, que aqui no Brasil, inclusive na eleição dele, foram fraudadas, que ele deveria ter vencido no primeiro turno, e que lá ele defendeu que o Trump lá sofreu também com urnas que foram fraudadas, por isso que o Biden venceu. Ele demorou para poder. Isso é uma questão de formalidade, sabe? De política internacional importante. Você parabenizar o vitorioso, você tem a ligação dos chefes de Estado. Ele demorou dias assim para poder ligar, acho que até semanas para ligar para o Joe Biden para parabenizar. Lá nos Estados Unidos o Trump até hoje fala que foi fraudado as eleições. Ele provocou o que ocasionou na invasão do Capitólio, do Congresso dos Estados Unidos, né? E Bolsonaro também não se relatou, não falou nada sobre isso. Bom, então vocês já estão entendendo mais ou menos onde que a gente vai chegar. 2022, agora nessa história bem recente, porque tudo é recente, mas essa é mais recente ainda, Bolsonaro foi derrotado. Foi o primeiro candidato brasileiro a ser derrotado, em processo de reeleição. Conta aí comigo.
Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro reeleito. Depois Lula, o segundo reeleito da história do Brasil. Depois Dilma foi a terceira a ser reeleita na história do Brasil, que se candidatou e foi reeleita. Bolsonaro foi o primeiro candidato a não ser reeleito na história do Brasil, mesmo utilizando foi acusado disso, todo o aparato governamental para a sua própria campanha. Sabe? Isso aí está sendo investigado, inclusive, até hoje. Foi derrotado pelo Lula, do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, agora em 2023, que é onde eu estou gravando esse vídeo. O Lula, que tinha sido preso, né, foi preso e ele não pôde se candidatar nas eleições de 2018. Ele falou isso, inclusive, em debate com o Bolsonaro, que ele foi preso justamente para poder. Prenderam ele justamente para ele não ser eleito naquele tempo presidente do Brasil, que foi uma prisão política, já que nada foi provado, foi retirado, os inquéritos contra ele e tal. Teve corrupção de muita gente, a gente já falou aqui, mas contra ele, a pessoa física dele, foi, ao que tudo indica, foi um processo de armação do próprio juiz, ex-juiz Sérgio Moro, ex-juiz que foi durante sua magistratura foi política, né, durante esse período, pelo menos. E aí o que você teve foi uma campanha muito agressiva do partido Bolsonaro, utilizando recursos do próprio governo, com muita propagação de fake news também. Falando assim, entre as propagações de fake news eram ainda sobre pandemia para justificar a economia, sabe? Muita coisa falando do Lula, que o Lula ia taxar o Pix, sabe? Coisas assim. Propagação é uma campanha muito agressiva em relação ao adversário. Ele terminou derrotado no segundo turno, né? A expectativa era que fosse derrotado no primeiro, mas acabou sendo derrotado no segundo. Ele conseguiu angariar aí um apoio, tentou apoio principalmente do Nordeste, que não vota no Bolsonaro definitivamente, mas também tentou em Minas Gerais, que é um estado dos maiores números de eleitorado no Brasil, historicamente, desde a República. E o primeiro turno, Minas Gerais tinha dado uma ligeira margem de votos para o Lula. No segundo turno, também, essa margem ainda diminuiu, mas ainda assim, o Lula venceu em Minas Gerais. Ele terminou o mandato dele com 39% a popularidade. Vamos lá, não é um voto agora, tá? 39% das pessoas achavam que o governo dele foi bom ou ótimo, 37% ruim ou péssimo, 24% regular. E você entende que esse regular aí não tá bom, porque regular não fez nada. E 1% não soube opinar. Uma das pautas do Lula contra o Bolsonaro, além da questão da pandemia, da questão da educação, da crise da educação, que a gente falou no vídeo da semana passada, foi que o Lula falava que ia decretar logo no início o primeiro dia de mandato, e isso aconteceu, tá? O fim do sigilo de 100 anos do Bolsonaro, que assegurava a defesa do Bolsonaro em relação a possíveis crimes administrativos, né, na sua gestão. Entre eles aí os gastos com cartão corporativo. Inclusive esses números estão sendo soltados aí dos gastos do cartão corporativo do Bolsonaro e são coisas exorbitantes, assim, milhões, tipo assim, hospedagens em hotel, compra de plug anal, é uma coisa assim exageradamente assim, sem nexo. Mas isso está sendo feito agora, tá bom? Bom, após a derrota, porque ainda você derrotou lá no final de outubro, mas ainda você tem novembro e dezembro enquanto governo, né? Então a gente tem que falar aqui. Os veículos de comunicação anunciavam de uma possível ideia do Bolsonaro aí de partir para um terceiro turno. O que seria esse terceiro turno? Ele não aceitar. Esse terceiro turno não existe, tá? Mas seria assim, o candidato derrotado não aceitar a derrota. Ele ficou quieto durante esse tempo todo, tem muita gente que falou que ele não trabalhou, mas ele ficou quieto até como assim, ele não congratulou o candidato eleito, o vitorioso, sabe? O que é normal em qualquer democracia, quando se perde você pode tentar voltar depois, se você tiver elegível, logicamente, mas o silêncio dele incentivou, inclusive, e não só o silêncio nesse período, mas o discurso feito durante 10
da campanha de 2018. Desde a campanha de 2018, quando ele dizia que as urnas foram fraudadas, que ele tinha que ser vitorioso lá em 2018 no primeiro turno. Então, desde lá, passando por discursos da independência do Brasil, né, onde ele criticava o STF, ele falava que ele defendia o voto impresso e auditável, quer dizer que tem que passar por uma auditoria de recontagem, de análise e tal, que as urnas são frágeis, são fraudulentas, né, que você coloca lá um software nas urnas eletrônicas e ele dá a vitória que não é necessariamente é o resultado das urnas e tal. Aí você teve um monte de medida durante a campanha, o STF não, o Supremo Tribunal, Tribunal Eleitoral, presidido pelo Alexandre de Moraes, que foi um dos grandes alvos de Bolsonaro e é até hoje, né? Dizia que não pode entrar com celular na urna, foram medidas tomadas importantes, né, para ninguém ficar filmando aquelas mentiras de voto, para evitar o chamado voto de cabresto. Pode entrar armado, logicamente. Mas isso incentivou, inclusive, as pessoas, nos seus grupos em Telegram e tal, entrarem e ocuparem as frentes dos quartéis generais do Brasil. Tem gente até hoje aí fazendo isso aí, pedindo ajuda das Forças Armadas para que o Exército Brasileiro faça a chamada intervenção militar. O cara subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Parei para ele descer, ele não vai descer. Ou não, você não quer descer, você vai descer? Você vai descer? Vou parar ali pra você descer, você desce, beleza? Eu não quero confusão, velho. Eu tô trabalhando, eu saí da minha casa, tem 3 filhos. Não quero problema, certo? O exército se calou. Você tem, inclusive, generais do exército falando: a gente é submisso, né, à república, a quem está lá no poder. O exército não vai dar um golpe de Estado. Né, porque tinha muita também influência do general Heleno, bolsonarista doente, tá, muito aliado de Bolsonaro, ficou quietinho depois. Mas isso teve até o caso do. Tentaram parar o trânsito. Até hoje eles estão tentando. Tá, vamos parar. Recente não vai entrar agora porque já não é mais governo Bolsonaro, é um resquício ainda disso, mas não é, então não vou falar aqui com mais afinco, né? Mas teve a questão da invasão no Poder Legislativo, no STF também, depredação, quebra, patrimônio. A gente estava para fazer um vídeo, inclusive, o que é crime contra o patrimônio, inclusive, patrimônio histórico e tal, mas se vocês quiserem a gente faça. Bom, o Bolsonaro não parabenizou o vencedor e às vésperas na véspera, né, da posse do Lula, ele viajou para os Estados Unidos, está lá em Orlando até hoje com visto de turista. Não sei como é que vai ser, porque as coisas começam a aparecer agora, os gastos com cartão corporativo. Bom, mas aí se a gente quiser, a gente faz um outro vídeo, mas já não seria mais de governo Bolsonaro, seria já as consequências disso. Demorou, mas saiu. Espero que vocês tenham curtido. Se você quiser argumentar aí, acrescentar, muito importante, sempre com muito respeito, tá? Mas eu sei que mesmo falando isso, vai vir haters, porque, bom, as referências falam por si só aqui na descrição para vocês. Para quem esteve comigo aqui até aqui, até agora, eu agradeço de coração. Eu amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!